gente vai falar hoje de um tema, voltar a falar de um tema que faz um tempo aí que a gente não fala aqui na TDC, pelo menos eu, muito tempo que eu não falo. A gente vai falar sobre o OGI, né, como a gente vem falado, mas de uma forma um pouquinho diferente dessa vez. A gente vai falar de uma forma um pouco mais voltada para o JSON, né, na verdade falar um pouco mais sobre arquivos, como você faz para trazer essas informações semi-estruturadas, né? Fazer como você traz informações semi-estruturadas de dentro de outras formas, né? Do sistema operacional, dentro de outros meios, para dentro do seu banco de dados, seja através de tabela, seja através de N formas de comunicação. E aí você leva isso para dentro de uma tabela, ou, enfim, como você faz para trazer, usar o ODI como seu aliado e dessa forma conseguir trazer essa informação para dentro do seu banco de dados. Isso é possível de ser feito, dá um pouquinho de trabalho, mas é possível de ser feito. Né? Não é tão simples como a gente tem visto nas demais apresentações, nas anteriores que a gente viu, mais especificamente dados, né, SQL, a gente está falando aí de uma forma um pouco diferente de estruturação de dados. Então, a gente vai falar sobre o DI especificamente, a gente vai falar também sobre Autonomous JSON, e aí falar de um pouquinho sobre o que é essa história de autônomos, né? De onde vem essa coisa que a gente tem ouvido muito falar, principalmente quando a gente escuta palestras sobre Oracle, a gente tem ouvido falar muito sobre autônomos, então a gente vai falar sobre isso. E um overview também aí, voltando a falar sobre Oracle Data Integrator, que é o ODI, o tão conhecido ODI, o pessoal aí não gosta muito de falar sobre siglas, mas a gente gosta de usar o ODI porque o ODI é uma ferramenta muito conhecida dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Automação da captura de dados semi-estruturados com o Oracle Data Integrator. Bom, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou a Ellen Pérez. Eu trabalho há mais ou menos 17 anos na área de TI. Especificamente de formação, eu sou DBA, eu trabalho com banco de dados, então eu sou um pouco, estou na área um pouco posta aí da parte de desenvolvimento, né? Normalmente a gente é meio inimigo e tal, mas aí tá o ODI para unir a gente, porque de alguma forma o ODI tem um pé em cada lado, né? Então, se a gente fala de um Data Integrator, a gente fala de informações que unem esses dois universos, né? Então, eu tô aqui para causar a paz, né? A gente fala de coisas que são iguais, né? Senso comum aí. Então, a gente está aqui para falar sobre coisas que agradam aos dois lados. Aqui são alguns badges de certificação. Esse é o meu LinkedIn, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas, né? Conectar, enfim, ler algumas coisas que a gente coloca. Sempre tem conteúdos interessantes, não só relacionados a BD, não só relacionados a Dev. Tem uma série de coisas que a minha equipe, né, a nossa equipe como um todo, gera de conteúdo. Fiquem à vontade. Esse é o meu LinkedIn. Bom, para começar, para introduzir o assunto, eu sei que a maioria de vocês já sabe, já deve saber, mas para quem não conhece, especificamente o que é um Data Integrator. O Oracle Data Integrator, ele é uma plataforma que engloba praticamente todos os requisitos de integração de dados, tá? Desde cargas de grande valor, de grande quantidade de coisas, um volume altíssimo, coisas que você precisa de um grande desempenho,
até coisas que nem tanto, tá? Até coisas bem pequenininhas, aquelas pequenas tabelas, coisas bem minúsculas mesmo, mas que você precisa de informações. Que tenha começo, meio e fim, que cheguem da mesma forma. Tanto da primeira ponta até o final, que você tenha a mesma informação, né? Você tem que garantir que essas informações cheguem da mesma maneira. Tanto da forma como entraram, a forma como vão sair do outro lado, elas vão chegar da mesma maneira, independente da forma como entraram, elas têm que sair da mesma maneira. Então, o ODI, né, resumindo da forma como, talvez para um universo geral, o ODI ele representa uma fatia de uma espécie de tradutor para uma linguagem universal, que é o SQL, né, que ele é a maior parte do mundo de linguagens de banco de dados aí que existem, e isso é muito legal, como eu disse, ele é um bem comum para todos os desenvolvedores, como o SQL, a linguagem comum dentre todos os bancos, ele consegue traduzir, né, tudo que tem de específico dentre os bancos de dados, ele consegue fazer uma tradução em tempo real, praticamente, né, que ele usa são tabelas temporárias para fazer essa tradução, então ele consegue basicamente em tempo real fazer a tradução desses formatos e levar essas informações para dentro desses bancos, dos mais diversos. A gente vai ver depois, quando eu entrar especificamente dentro do ODI, vai mostrar quais são os bancos de dados que estão inclusos nessa plataforma, né? Então, são N bancos de dados que conseguem fazer essa tradução. Então, basicamente, né, através de serviços que são habilitados dentro desses caras, ele consegue fazer essa tradução. Basicamente é isso, ele faz a engenharia reversa do metadados, faz a forma de journalize, o load dos dados, staging, checa os constraints, claro, né, que a gente não pode ter informações duplicadas, isso é muito importante para todo banco de dados, também para o desenvolvedor, tudo aqui é extremamente pensado para ambos os lados. Faz a integração, a transformação dos dados e através dos serviços de dados ele faz a gravação dessas informações. Então você de ponta a ponta tem a preocupação com todas as frentes de serviços em todas as camadas, tá? Então o ODI ele consegue ter uma estruturação completa de informações em todas as camadas, em todos os meios de serviços e ele faz toda essa transformação, toda essa gravação de dados, toda essa frente de trabalho quase que online, tá? É uma coisa bem rápida mesmo de transformação, independente da quantidade de dados, né? De volume de dados que você tem. Ele tem uma volumetria, né? Uma parte bem rápida e isso é feito de uma maneira quase on time. Bom, os 5 recursos core, tá? Do ODI a continuidade do serviço, né, do negócio. Então, ele prevê que você sempre tenha a continuidade do negócio trabalhando o tempo inteiro. Então, ainda que você tenha processamento dos dados de um lado para outro, que você nunca tenha indisponibilidade desses processos, né, que seus dados estejam sempre ali disponíveis, né? O data movement, você pode movimentar esses dados para onde você quiser. Data transformation, que você consiga fazer a transformação desses dados, seja ele em qualquer formato, que eles estejam lá sempre acessíveis e transformados, mas de uma maneira em que ele seja confiável, né? Que você tenha essa transformação de uma maneira que você saiba que os dados não foram mudados, né? Transformação é diferente de alteração. Você tem a transformação para que tenha o translator do outro lado, mas não a modificação dos dados em si. Data governance, né, que é o que eu falei um pouquinho no ponto anterior, você tem a transformação, mas não a modificação, então esses dados são confiáveis, né, o que você tem de ponta a ponta são as mesmas informações, só que elas foram só transformadas para que elas sejam estruturadas de maneira que sejam lidas da mesma forma de qualquer frente. Streaming data, né? Então, esses dados
em movimento, em grande escala, em baixa escala, seja como for, você consegue ter essas informações sendo lidas a qualquer momento, em qualquer tempo, em movimento ou estáticas. Como que ele funciona? Então, você tem o seu database, né? Seja lá on-premise, seja na sua casa, lá dentro do seu universo, dentro do seu TP, seja lá como você chamar, dentro da sua fábrica, né? Dentro, enfim, da nuvem, da cloud, da Oracle, né? Que é o que a gente mais recomenda hoje. Você tem essa movimentação do banco de dados, né? Dos dados para vamos supor, você quer que essa informação, essa tabela, uma linha que seja, ou mais linhas, ou mais informações, ou mais de uma, né? Uma tabela inteira, ou uma procedura inteira, um processo inteiro, seja transformado e enviado para um ou mais DBs dentro de um Big Data, dentro de um DB que está na nuvem, dentro de uma série de outros bancos ao mesmo tempo, né? Você quer que essa informação seja enviada, de novo, de maneira confiável, né? De uma maneira em que as informações as né, que estão aqui dentro desse seu banco estejam lá na outra ponta, nesse seu banco da cloud, nesse seu outro DB, nesse seu Big Data, todas essas informações sejam enviadas as is de uma maneira confiável, rápida, só transformadas para que esses bancos entendam o que isso aqui está dizendo, né? Quando você envia essas informações para lá, o ODI ele consegue fazer essa transformação sem alterar esses dados, então ele consegue enviar essas informações de maneira confiável, rápida, de 2 a 3 vezes mais rápidas e mais eficientes que qualquer outro player do mercado. Isso é comprovado, tá? Isso a gente ganha em vários momentos, até do ano passado, não sei desse ano ainda, mas no Gartner do ano passado a gente estava em primeiro lugar, então assim, é o integrador, o sistema integrador mais confiável do mercado. Então, ele é um ETL flexível, ele é um ETL mais abrangente, ele é um ETL mais rápido e ele é um ETL capaz de fazer de maneira confiável essa transformação e esse envio de dados de grandes fluxos, de pequenos fluxos, de médios fluxos, ou seja, vai com certeza caber em qualquer fluxo de dados que você tenha na sua empresa, e esse envio de informações de uma ponta a outra, independente, né, de qual seja o seu SGBD, né, o seu sistema de banco de dados, gerenciador de banco de dados, com certeza esses dados vão sair de um lado para outro, sem problema nenhum, e vão chegar lá da maneira como você precisa. O que ele precisa saber para funcionar da maneira mais adequada? Foi um slide a mais. Ele precisa saber o que você quer. O que você quer gerar? Qual é o seu data flow? Né? Se você quer que ele gere automaticamente, se você quer manualmente, que é algo pontual para onde você quer, você vai definir qual é esse fluxo de geração. E aí você tem algumas possibilidades dentro dele de definir se essa geração vai ser automática, se essa geração vai depender do seu clique, né, do seu start, da sua funcionalidade de dizer para ele quanto vai acontecer, ou se você quer que esse fluxo seja automatizado, né, que isso aconteça de maneira automática, através de jobs, você consegue fazer essa programação, né, de fazer de maneira automática. Então, você só diz para ele o que, quando, onde, ou seja, seu trabalho é totalmente inicial, de dizer o que, quando, onde, e aí, a partir dali, ele faz todos esses processos acontecerem automaticamente. Isso é muito bacana, né, e é o que a gente costuma dizer. Depois só aquele trabalho todo manual que você tinha antes passa a ser por encargo do DI, e aí depois você só tem o trabalho de ir ajustando, caso precise, né, de acordo com o que o usuário quer,
E aí depois você só vai incrementando de acordo com as necessidades da empresa, né? Aquela coisa de ficar todo dia fazendo manualmente trabalhos ou, né, desenvolvendo coisas para ficar fazendo de maneira manual, que tem a maior chance de ter erros muito maior, né? Então a gente tem que deixar a encargo de algo mais automatizado possível para ter problema. Então, quanto mais você deixa automatizado isso, mais rápido esse processo fica, menor a chance de erros, e a gente tem a chance de deixar isso cada vez mais confiável, né? Porque, com certeza, a chance de você ter uma linha de frente de dados confiáveis do outro lado é muito maior. Mas qual a importância de integrar, né? Então, cada dia mais a gente ouve falar de que empresas que têm mais de um sistema integrador, cada dia mais, né? Então a gente cada dia mais escuta a história do Frankenstein, né? Dificilmente vocês tem uma empresa que está com todo o sistema em uma aplicação só, em um banco de dados só, né? É muito difícil você ver um sistema todo entregue, né, uma aplicação toda funcionando de um lugar só, em uma coisa só. É muito raro isso acontecer. Então, a gente vê com muita raridade uma empresa inteira na mão de uma aplicação só, de um banco só. Isso acontece mais em empresas menores, né? Quanto mais você vê a empresa expandindo, maior é a chance da empresa acabar optando por ter mais de um tipo de SGBD, mais de um tipo de aplicação. Isso acaba virando um sistema por si, né? Um sistema de TI integrado. Por si acaba sendo integrado, né? Você acaba vendo, ainda que seja no universo on-premise, você acaba vendo um sistema integrado, você acaba tendo mais de um tipo de serviço, você acaba tendo mais de um tipo de aplicação, mais de um tipo de banco de dados, mais de um tipo de IS, você acaba vendo isso acontecer. Né? Isso é o futuro, isso acaba, se a sua empresa ainda não está assim, vai acabar acontecendo fatalmente isso, né? Porque é difícil você ter um sistema que consiga atender a todas as frentes de necessidade de negócio de uma única empresa. Então, sempre tem algum gap, alguma situação que uma aplicação ou outra vai precisar vir de fora para atender. E aí, essa não é compatível com esse ou aquele negócio. Então, assim, a necessidade de integração, se não existe hoje na sua empresa, com certeza vai existir em algum momento, né? Vai existir em algum momento alguma coisa específica que a sua aplicação hoje não vai dar conta. E aí você vai precisar utilizar a integração de dados. Então, a integração de dados, se ela não é uma realidade hoje, ela será. E se a integração de dados ainda não é uma realidade hoje como profissional, né? Falando aí não da sua empresa como owner da empresa, mas aí como profissional, se você hoje trabalha numa empresa que não tem essa integração hoje, se preocupe com isso, porque com certeza você vai trabalhar um dia em uma empresa que vai ser uma empresa integradora de funções, de sistemas, com certeza. Isso vai acontecer um dia com você em algum tipo de experiência mais para frente. Então, isso é o futuro, não só para qualquer profissional, mas também para qualquer empresa que tende a crescer no mercado. E é isso. Daí vem a importância de falar sobre integração. Daí vem a importância de falar sobre, de repente, um sistema que possa resolver tudo isso. Daí que vem a importância que a gente sempre volta sobre o assunto de ODI aqui. Daí que vem a importância de a gente falar, de repente, sobre isso que a gente está falando aqui, especificamente sobre Big Data. Cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre Big Data em N aspectos, em N funções. A gente vai falar hoje um pouquinho também sobre JSON, por exemplo. Dados um pouquinho semi-estruturados, né? Não tão no SQL, mas um pouquinho mais voltado para começar a falar sobre algo não estruturado. O que acontece? A gente vê cada vez mais crescendo essa coisa de Big Data,
de NoSQL, Spark, Pig. O que a gente vê nesse universo não estruturado crescendo cada vez mais? A gente vê redes sociais crescendo cada vez mais, a gente vê cada vez mais a necessidade de começar a pensar em como armazenar essas coisas que não são mais estruturadas, que não tem mais aquele formato que a gente conhece, né? De tabelinha, tudo bonitinho, indexado. Como que a gente encontra, armazena esse tipo de informação? Então, se a gente ainda não pensa a respeito disso, como transformar, como integrar essas informações, então a gente precisa começar a pensar. O ODI também consegue trabalhar muito bem essas funções. A gente pode pensar também, aí fica aí a dica em taborda, de repente a gente pode falar sobre Big Data também aí, numa ideia futura, de repente, no ODI aí, que ele integra muito bem também com Big Data. Bom, como provisionar? Ele é caro? O que precisa? Tá? O provisionamento ele é muito simples, tá? Tem a opção do ODI hoje no marketplace do OCI, que a gente fala muito de OCI aqui, a gente tem falado muito. Ele é feito sem custo, tá? O que você tem, não precisa de licença, mas o que você precisa nesse momento para ter um ODI é de um ambiente dentro da cloud, né, e de recursos lá dentro, tá? Então, assim, o que ele usa é uma máquina, dependendo aí de qual você escolher. Se você escolher, por exemplo, uma máquina 2.2 ou 2.1, essa é a máquina que ele vai utilizar, e aí ele vai querer esse recurso especificamente para utilizar o ODI. Né? Então, ele vai precisar dessa máquina, que é um compute, para fazer a utilização do ODI. Então, isso ele vai usar. Então, esse é o recurso que ele vai usar. Basta executar seu provisionamento, né? A gente mostra até depois como é que faz esse provisionamento, é muito simples. E a utilização do ODI, eu também vou mostrar isso para vocês, ela é, principalmente pelo ODI Studio, que é uma interface gráfica, você precisa, claro, né, ter pelo menos alguma base de conhecimento em algo desse porte, mas você não precisa ter nada muito específico, ele é intuitivo, né? Você consegue fazer uma coisinha ou outra ali baseado em um conhecimento técnico minimamente promissor em interfaces de plugar. Olha, por exemplo, eu preciso saber como eu faço para colocar qual é a string de conexão para acessar um banco Oracle, qual é a string de conexão para acessar um SQL Server, string de conexão para acessar um MySQL. Isso, claro que é necessário para que você comece a fazer o plug, né, dessas instâncias lá dentro, mas os demais, né, fatores internos do ODI é muito simples, né? A interface gráfica ajuda bastante a fazer os demais processos acontecerem. O provisionamento dele em si é muito tranquilo, e através do marketplace do próprio OCI, através de lá, é possível que você consiga já fazer esse processo acontecer. Então, vale super a pena, né? Não precisa de nenhuma licença extra aí, já vai lá, começa a trabalhar. Então, como eu disse, se a integração é algo que você não pensa ainda, é algo que com certeza você precisa pensar em breve. Isso com certeza vai acontecer. Falando, né, sobre algo que você vai precisar, falando especificamente sobre a Data Integrator for Cloud, for the Future. Como que ele funciona, né? Esse cara do for Cloud, que é aquele que a gente falou que tem no Marketplace. Esse cara do Marketplace, ele não é muito diferente daquele que vocês já conhecem no mundo do on-premise, tá? E se você não conhece também, vale a pena olhar para ele, que aqui é isso. Basicamente, é isso aqui que você vai ver também, tanto em um quanto em outro, tá? O que ele faz, tá? Ele conecta, tá? Tanto no seu mundo on-premise, quanto no seu mundo aqui, tá? Do mundo do OCI. Ele faz essa conexão, ele consegue fazer essa conexão em todas as frentes. Ele tem lá
ele consegue fazer uma conexão de repositório, porque ele precisa de algum lugar para armazenar todas essas informações, e aí é uma coisa legal, você pode também optar dentro desse do Marketplace, você pode fazer a opção em deixá-lo criar um MySQL para fazer essas informações de repositório serem guardadas dentro desse MySQL interno mesmo, que é a opção que a gente considera a mais simples, né? Se você não tem tendência de colocar muita coisa dentro do repositório, é uma opção legal. Ou você pode dizer para ele, olha, eu quero que você passe a fazer a gravação dessas informações e dizer para ele qual vai ser o repositório, né? Ele precisa só gravar essas informações, ele precisa de um banco de dados para gravar essas informações aí. E daí, desde que ele tenha uma informação, né, um banco de dados para gravar essas informações de repositório, dali ele é parecido, esse é um repositório bem simples, tá? É parecido com o que a gente tem no RMAN como repositório. Um repositóriozinho simples, né? Ele precisa lá de um lugarzinho para gravar só informações de job, né? De dados de acesso, essas coisas. Dali, ele faz essa conexão externa, né, para SaaS, para tudo. Dali ele vai para qualquer lugar que você quiser, e aí é onde a gente vai ver, né, quando eu entrar lá nos meus labs, para onde o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer um universo de coisas, ele é capaz de conectar em um universo de coisas bem legais, e dali ele é capaz de fazer um monte de coisas bem legais também, de mandar tabelas, de mandar conexões, de criar os jobs, de mandar arquivos, de mandar transformar também arquivos, de transformar dados, de mandar essas informações de um lado para outro, Big Data. Ele é capaz de transicionar entre Exadata, né, Storage Cloud Service, e ele também consegue fazer esse tipo de conexão utilizando buckets dentro do OCI, ele consegue fazer esse tipo de informação utilizando todo tipo de apps de SaaS, ele consegue fazer esse tipo de informação utilizando complex files, ele consegue uma série de coisas bem legais. A gente vai ver com mais detalhes quando a gente entrar no nosso lab. Mas é isso, né? É um universo de coisas bem bacanas. O Data Integrator ele é feito para que a gente consiga simplificar em um lugar só todo tipo de integração possível e imaginável de dados, de informação que pode transicionar de um ponto a outro. E falando em futuro, você já ouviu falar em Autonomous Database? Pois é. Esse é a grande sacada de futuro dentro da Oracle. Mas se a gente vai falar sobre o futuro, não tem como não citar isso. A gente viu em outras palestras e vamos ver em muitas mais. Com certeza, quando a gente fala de futuro dentro da Oracle, a gente fala sobre Autonomous Database. Então, começando o futuro agora, falando sobre Autonomous Database. Tá? Imagina só quando a gente fala sobre um banco de dados totalmente automatizado, tudo sob o controle da Oracle. Né? Então, imagina só, o provisionamento, né? Aí você só tem o trabalho de fazer um clique e o resto tudo a Oracle que faz. Tuning, né? Clustering, proteção, scale-up, scale-out, se você precisar de mais CPUs, você coloca lá qual que é o limite que você quer, mas aí ele faz esse scale-out, se precisar. A segurança disso tudo, ele faz essa blindagem, o patching, imagina, tudo isso online, né? Sonho de todo DBA. Pois toda parte de gerenciamento de uma maneira muito fácil, muito simples e tudo feito de uma maneira automatizada. Não é nem automático, porque o automático ainda tem uma gestão manual, nesse caso ele é automatizado mesmo, é autônomo. Né? A diferença entre automático e autônomo é essa. O automático ainda tem uma interação manual, nesse caso ele é autônomo, ele é completamente autogerenciado. Então, você deixa o DBA livre para fazer o quê? Inovação, criar coisas novas, né? Criar valores, criar o que o usuário precisa, né? Fazer o que o usuário realmente necessita para o dia a dia dele, né? Aquelas novidades, aquelas coisas boas, né? Novidades mesmo. Nada de ficar
mais do mesmo, né? Fazendo tuning não, né? Pelo amor de Deus. Coisa do passado. Vamos olhar para o futuro. Futuro, tudo isso o próprio banco de dados é capaz de fazer. Na Oracle, com todo histórico de tudo que já estudou, que aconteceu até hoje, foi capaz de montar um banco capaz de fazer isso sozinho. E isso é muito legal. Se você nunca viu nada a respeito, é bem bacana ver. Então, assim, o seu Autonomous, né, olhando um pouco mais sobre os membros, né, possíveis e imagináveis aí sobre o Autonomous Database, tem o Transaction Process, isso aqui tudo de acordo com o seu workload, então você tem um workload específico, tem o Transaction Processes, o Data Warehouse, JSON, o Apex e em breve aí algo específico de Graph. Vamos lá. O que a gente vai falar específico hoje? Já dei mais ou menos um spoiler lá no começo. JSON. É isso que interessa pra gente. Esse é o cara que a gente vai falar, a gente vai focar aqui. Por quê? Porque a gente vai falar especificamente sobre o ODI e falar um pouco sobre arquivos semi-estruturados, né? Falar um pouquinho sobre como transicionar arquivos dentro do ODI. Eu vou mostrar um trechinho, né? Um pedacinho. A gente não tem tanto tempo assim aqui para mostrar muito mais além do que eu gostaria. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz para mexer com arquivos dentro do ODI. Então, sobre o JSON específico que eu queria mostrar, que a gente tem como plugar esse cara lá, é tranquilo de fazer o plug disso, e mostrar para vocês também que é possível plugar arquivos e transformar arquivos JSON dentro do ODI, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho no nosso lab, só para mostrar para vocês que é possível aqui também fazer isso através do Oracle Autonomous JSON. Ele é um serviço de banco de dados, tá, de documentos em nuvem, que simplifica o desenvolvimento de aplicativos centrados em JSON. Lá, de novo, voltando para os desenvolvedores aí, tá? Ele apresenta APIs de documento simples, tá? Então, assim, para quem tá acostumado lá com o salva da vida, tela preta, essa parte toda, ela tá integrada de uma maneira muito mais simples para quem gosta desse tipo de desenvolvimento. O Autonomous JSON, ele facilita muito a vida nesse sentido. A gente vai ver um pouquinho da cara dele depois, se der tempo, tá bom? Mas é isso. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu lab, a cara do Autonomous JSON, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é. Aqui uma frasezinha só para a gente depois concluir da Laurie Ellison, uma frase que eu gosto bastante, que fala que quando você inova, tem que estar preparado para as pessoas lhe dizerem que você é louco. É o que eu acho também, que as pessoas digam que a gente é louco, que eu gosto bastante de ouvir isso das pessoas. Bom, vamos lá. Acessando aqui o meu laboratório, esse aqui é o meu ODI, tá? Eu tenho aqui instalado da maneira antiga, tá? Os novos, eles já vão instalar dentro do usuário Oracle. Então, vai ser um pouquinho mais difícil de trazer pelo MOBA, porque o MOBA, ele deixa você fazer a interface gráfica apenas pelo usuário que você conecta, tá? Então, o usuário de conexão aqui é o OPC, que as versões anteriores do Marketplace instalavam embaixo do OPC. Então, ficava bem mais simples de fazer a conexão e trazer a interface gráfica. O Gui vinha através como vinha através do OPC, então ficava mais simples de trazer o ODI Studio, tá? Tem outras formas, aí você traz a interface gráfica do Linux e aí abre faz via VNC agora, tá? É que como eu já tenho meu laboratóriozinho montado, né, então eu deixo essa versão antiga mesmo. Mas aí é tranquilo, é só trazer via VNC. Como o meu já tá aqui, é o meu laboratóriozinho favorito, mesmo antigo, mesmo o Armando me xingando. Se ele assistir isso aqui, ele vai voltar a me xingar. Então, só me explicando, justificando as versões mais recentes, que são melhores, inclusive, né, mais dinâmicas, enfim, vão estar embaixo do Oracle, então essa interface gráfica vai funcionar melhor no VNC. Enfim, aqui a gente tem as tecnologias, tá? Só para abrir aqui o leque de opções de tecnologias que a gente tem, de possibilidades dentro do ODI. A gente tem desde aqui, né, do Amazon Redshift até
Meu, é uma gama muito grande aqui, ó. Se vocês olharem aqui à nossa esquerda, a gente tem uma série de possibilidades de plugs, né? Então, você tem, cara, muita coisa mesmo, né? Sybase, Teradata, é, Salesforce, assim, enfim, realmente uma série de possibilidades de plugs aqui. Eu sempre costumo dizer isso. Eu desafio vocês a encontrarem um plug que não exista aqui. Mas vamos lá, vamos mostrar. Especificamente, existem duas formas de você trazer informações para dentro do seu banco de dados semi-estruturados, né? Ou estruturados, como queiram. Existe uma forma de você trazer o file, né? Um file comum, TXT, enfim, alguma coisa que você tenha. Aí você pluga aqui especificamente, você pode colocar o seu Windows mesmo, o próprio server, se você tiver, né? Se você estiver tratando do seu Windows, ou se você estiver tratando de dentro da sua máquina, você pode plugar aqui. E aí você consegue encontrar, nesse caso, por exemplo, ó, eu pluguei, vamos supor, o meu Windows, e aqui é bem interessante porque ele deixa você colocar aqui qual é o caminho do arquivo que você quer que ele vá buscar as informações, tá? Ele vem sem nada aqui, se eu clicar aqui e fizer um novo, ele vai me mostrar esses caminhos vazios. Isso é uma coisa que não é muito intuitiva, tá? Você tem que vir aqui e mostrar essas informações. Deixa eu ver aqui que ele não trouxe isso para mim. É o physical server que ele mostra. É quando você vem aqui e dá um physical server. Aí ele fala aqui para você, ó, o server, que é o meu data store anterior. E aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Ele põe um ponto directory aqui, ele não deixa você mudar. Esse cara aqui, ele vai vir sempre com o esquema daqui de baixo. Então, aqui é que eu coloco qual é o caminho que eu quero ir. Então, assim, aí aqui eu coloco, sei lá, eu quero que ele busque dos meus pictures aqui, sei lá, tem aqui umas imagens específicas, não sei. Aí eu venho aqui, quero daqui do C direto, sabe? Alguma coisa assim específica. Aí eu venho aqui e coloco. Aí sim, ele passa lá em cima, tá vendo? Ele já muda o nome. Aí sim você passa a ter essas informações. Você repete isso aqui embaixo. Aí ele passa a mudar lá em cima o nome, tá vendo? Aí quando você tá vendo aqui em cima que não tá ainda, aí quando você salva, aí sim ele vai mudar o nome, tá vendo? Lá em cima. Então, aqui, ó. Então, assim, ele não é tão intuitivo quanto as demais partes. Isso é raro, tá? Porque normalmente o Oracle Data Integrator ele é bem intuitivo. Essas partezinhas aqui do file, eu achei ele não tão intuitivo assim. Então, vamos lá. Essa é a parte do file, onde você vai mostrar para ele onde você quer que ele pegue os seus TXT. Aí são files simples, tá? Files bem tranquilinhos, files onde ele não precisa de fazer traduções, enfim, fazer alterações. Aí, quando você tem, por exemplo, um JSON da vida, tá? Que é o que a gente vai focar lá, você precisa dizer para ele, além disso, dizer que ele é um complex file, tá? O JSON ele é tratado como complex file, é um file complexo, que é onde você diz. Aqui a gente já fez, tá? Aqui você fala para ele, olha, eu quero um new data server, e eu digo para ele, digo mais, ó, eu vou lá dentro dele. Deixa eu abrir esse JSON aqui, fechar os demais para a gente não confundir. Quando eu entro aqui nesse cara, nesse novo JSON, eu digo aqui no JDBC, eu faço algumas alterações aqui, tal. Você pode vir aqui manualmente colocar, mas eu gosto de vir aqui no Edit, tá? Edit NXSD, é isso aí, você vai transformar esses caras em NXSD. Quando você abre aqui, ele abre um wizard bem bacana, onde ele te faz a transformação, ele faz um builder dessa transformação do seu JSON. O que você vai fazer? Aqui você vem, dá um next e faz a transformação do seu file. Aqui ele já achou o meu. Deixa eu colocar um novo aqui, só para a gente fazer as transformações desde o começo, que é bem bacana ver isso aqui acontecendo. Aqui, ó, se eu fizer isso aqui... Ok.
Bom, vamos lá. Vamos fazer isso daqui desde o início. Dá um next, papapá. Aí aqui ele vem, dá um next. Aí aqui você seleciona qual que é o tipo, tá? Aí aqui eu coloquei o JSON, que era o tipo que eu queria. Dei um next. E aí, o que ele foi? Aqui que ele vai deixar. Aqui eu coloco qual que é o meu arquivo. O meu arquivo tá lá no meu servidor, eu vou buscar qual que é o arquivo que eu quero. E aí eu pego, que é o FileFruits.json. Esse aqui é o tipo de arquivo. Aqui você coloca qual que é o caractere set, no caso o TF8 é o que é o certo. Se eu coloco qualquer outro tipo aqui, a gente vê cagando meu file, olha só que bonito. Então, assim, é esse mesmo, tá certo, tá? É o TF8. Peraí, que eu acho que ele não mudou aqui. Tá, depois eu dou um cancel. Ele não tá alterando. Tá. Next. Tá, vamos ver se ele faz o teste aqui dele. Tá. Aí ele mostra aqui pra mim, olha, é o TF8, se eu quiser eu altero aqui. Ele não vai deixar eu fazer os testes, mas tá bom. Aí ele vem, faz carrega bonitinho o arquivo, exatamente isso que eu tenho dentro dele, bonitinho. E aqui ele faz essa transformação desse arquivo, tá? A partir desse momento ele consegue fazer a leitura desse arquivo JSON e imputar onde eu quiser, dentro das minhas tabelas, dentro dos bancos que eu tenho imputado aqui dentro do meu banco, dos bancos que eu tenho dentro do ODI. É basicamente isso, são esses dois que eu tenho. Eu tenho o Complex File, aqui você pode colocar quantos caminhos você quiser, vamos dizer assim. Você pode colocar, dentre outros processos também. Aqui você pode colocar mais de um arquivo, aqui você pode colocar mais de um caminho, aqui você pode colocar mais de um source, né? Para você depois colocar mais de um destino, e aí você depois cria designs com vários jobs para fazer a engenharia reversa, e aí através da engenharia reversa você faz o plug dentro dos seus databases. Bom, basicamente é isso. Eu queria mostrar só uma carinha para vocês aqui do nosso JSON. Ele é muito parecido com os demais autônomos databases também, só que ele tem uma característica mais voltada para o JSON. Ele possibilita que você também tenha uma pegada um pouco mais developer, se você precisar fazer algo específico em Soda, né? Se for o caso de você ter algo um pouco mais voltado para isso, né? Essa é a parte bacana dele. Ai, eu não cliquei no Soda Parts, olha. Deixa eu voltar nele aqui, ó. Soda Drivers, né? Ele tem essa sua possibilidade. E isso é muito legal. Você já consegue fazer o download desses drivers e ele já consegue te ajudando, né? Inclusive em Python, fazer essa autoconexão. Essa parte também é meio parecida com os demais, mas era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar. Eu queria criar um novo aqui, não sei se temos tempo, deixa eu ver. Não sei se o Tabor ia brigar comigo, mas Bom, deixa para a próxima. Na próxima a gente faz mais detalhezinhos aqui, especificamente, mas é isso. Se vocês quiserem mais detalhes, depois me procurem no LinkedIn. A gente faz mais detalhezinhos sobre essas interações entre arquivos. Eu queria só mostrar mais o conteúdo, mas como funciona essa parte de semi-integrações de arquivos JSON, né? Como a gente faz para fazer os translators dentro, quais são os plugs que você tem que usar dentro do ODI. Então, se são arquivos semi-estruturados, sempre utilizem dentro da topologia Complex Files. Eles são bem tranquilos de você fazer. Dentro desse New Data Server, você coloca sempre, é sempre bom deixar dentro desse edit. Eu vou fazer um aqui. Se o Tabor brigar depois, a culpa é minha.
Aí você coloca aqui, deixa eu fazer um rapidão aqui. Acho que a gente ainda tem tempo. Depois vamos ver se ele não briga comigo. Aqui você pode escolher basicamente qualquer um. Eu tinha colocado... Vamos colocar aqui, básico nele. Aqui, ó, a gente coloca um JSON, tá vendo? Um next. Aí aqui no file name, o que a gente vai transformar, aí eu vou escolher um arquivo JSON específico, tá? Que eu já tinha deixado aqui preparado. Eu queria mostrar para vocês como ele faz essa transição. Como é que ele já estava pronto, então não deu para ver o XSD transformado. Esse aqui, ele vai fazer essa transformação. Vamos lá, vamos dar aqui. Tá vendo? Ó, aqui ele já seleciona esse, mas aí eu posso dizer para ele, ó, quer ver ele transformando o arquivo e ferrando ele? É maravilhoso ver isso acontecer. Não, não façam isso em casa. Então, ó, o TF8 é o que dá certo também, é muito parecido com esse, né? O ASCII. A gente tem, né, várias possibilidades aqui, mas normalmente ele já identifica qual que dá certo, né? Que é esse que ele está selecionado já, vamos deixar esse daí. Tá, ele já vem com algumas pré-seleções, o que eu queria mostrar para vocês aquela hora que já estava feito, ele não deixou eu fazer, como que ele gera esse arquivo, tá? Esse aqui é a transformação dele para o que ele consegue ler, que é o XSD, tá? Ele faz essa transformação, é algo parecido, né, sei lá, com XML, algo bem XML, na verdade, esse XSD. Então, ele faz essa transformação, ele vai mostrando para você, na verdade, como ele fica. Tem como você fazer um teste aqui para ver como ele vai ficar, o que ele vai fazer, na verdade, né? Ele pega e mostra qual que é a coluna, né? Coluna 1, coluna 2, como que ele vai mostrar. Ele te mostra, inclusive, o resultado em XML, como que ele vai deixar, você dá uma olhadinha, ver se está tudo bem. Se você manja muito disso, né? Você já pode olhar, ver se está tudo certo mesmo, dá o seu ok. Ver se ficou tudo certo, se é como esperado, e aí tá feito, né? Tá feita a transicionamento disso. Depois você consegue fazer a automatização desse processo, deixar alguns jobs ali certinho para fazer todos os seus JSON automatizados para isso. E aí é muito legal, né? Se hoje você faz um processo desse manual para fazer a entrada dentro do banco, você consegue deixar seus arquivos JSON que são gerados, não sei se vem do autônomos, né, JSON, se vem de outros lugares, você consegue fazer essa geração através do ODI. Você pode usar o ODI como seu aliado para fazer essa transformação de XML, e XML fica muito mais fácil de imputar dentro de tabelas dentro do banco de dados, né, bem mais tranquilo. Então, daí você dá um finish, aí você tem essa complexidade toda já montada, né, arquivos complexos dentro do ODI. Então, se você tem JSON, dentre outros formatos mais específicos que o banco de dados não consegue fazer leitura direto, você pode utilizar o Complex File para fazer esse formato de conexão, de transformação de dados, que ele consegue fazer muito bem essa transformação, faz uma leitura e ali dali você faz só o projeto de design para fazer a leitura dentro da tabela. E aí esse sim, não vai dar tempo de fazer, mas é bem legal de fazer esse processo acontecer. Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Sejam os loucos da sua empresa. Se vocês não pensam em integração ainda, comecem a pensar. Se vocês não pensam em autônomos ainda, comecem a pensar. Pode ser uma boa ideia, pode ser vocês os pioneiros a darem essa ideia dentro da empresa de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.